Como eu conheci a filosofia? Como eu comecei a estudar filosofia? Eu estava na oitava série ainda naquela época, nós falávamos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série, até você chegar ao primeiro ano do ensino médio, e eu estava tendo aula de história com um grande colega meu, o professor Rosimar Baú. E aí eu me lembro de que ele estava falando sobre Diocleciano e em um determinado momento ele parou para fazer a chamada e ele me chamou para conversar. Ele falou assim: Pablo, eu tenho a impressão de que você vai gostar muito de filosofia e principalmente que você vai gostar de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche. Isso foi muito engraçado, porque assim, eu já tinha certa inclinação para ler filosofia, né? Veja que coisa engraçada. Eu estava na oitava série, eu peguei aquele livrinho, O Mundo de Sofia, acho que muita gente começa a ler por esse livro, e eu já havia finalizado a leitura do Mundo de Sofia. Eu achava muito interessante. Tudo bem, então li essa obra e resolvi que eu deveria buscar mais coisas. Eu associei a essa frase do professor Rosimar Baú e fui buscar outras fontes. Afinal de contas, eu precisava de mais material. Vamos pensar que nessa época você não tinha tudo na internet, acho que eu nem tinha internet disponível assim dessa forma. E aí eu comecei a pegar compêndios de filosofia, certo? Então, aqueles livros de introdução à filosofia para alunos de ensino médio. E aí eu comecei a devorar esses livros, porque achava isso tudo muito legal. Então, eu peguei uns 6 ou 7 compêndios e comecei a fazer leituras, anotações, leituras, anotações, leituras, anotações. O que mais me chamou a atenção? Todos os compêndios faziam a exegese filosófica, né? Comentavam ali um pouquinho das obras. Mas ainda sentia que faltava o contato com as obras dos filósofos. Então eu comecei a fazer uma coisa que era uma coisa meio maluca, mas eu comecei a pegar as obras dos filósofos para estudar, mesmo bastante jovem ainda, mas eu quis fazer isso. Eu me lembro de que, se eu não me engano, a editora Scala lançou uma coleção com todas as obras do Friedrich Nietzsche. E à época eu juntei um dinheiro ali, pau, comprei, eu tenho essas obras todas em casa ainda, e ainda ganhei um livro de uma pessoa que o Nietzsche lia bastante, que era o La Rochefoucauld, tá? Não é o Foucault, é La Rochefoucauld. E aí eu comecei a estudar muito, muito, muito Nietzsche. Só da Assim Falou Zaratustra eu devo ter 5 exemplares, com traduções distintas. Eu me apaixonei pela filosofia alemã, primeiramente, e depois eu fui ter contato com outras formas de filosofia. Mas o meu estudo de filosofia sempre foi uma coisa muito sistemática. Eu sempre estou estudando filosofia, alguma coisa de filosofia. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma compra de livros, você pode ver aqui atrás, tem muita coisa aqui, ó. Quem eu tenho estudado bastante ultimamente? O Noam Chomsky, tá? O Chomsky é um grande linguista e ele tem falas dentro da filosofia que são muito poderosas, né? Eu estava há algum tempo fazendo a revisão bibliográfica de toda a obra do Paulo Freire, porque muita gente fala sobre o Paulo Freire sem ter lido Paulo Freire. É o mesmo caso do Marx. Muita gente fala sobre o Marx sem ter lido Marx. Isso aqui é um exemplo bem curioso. Muita gente fala assim, associa o Marx à invenção do socialismo / comunismo, o que não tem nada a ver, porque se você buscar o próprio livro do Engels, né, do socialismo utópico ao socialismo científico, o próprio Engels fala que ele e o Marx foram beber na fonte olha que engraçado, dos socialistas. Então você tem, por exemplo, Saint-Simon, Fourier, que são autores anteriores a esses aí. Então, estudar filosofia significa ler a obra desses pensadores, fazer uma associação com o momento histórico em que eles estavam vivendo e observar a leitura que eles fazem da sociedade, do indivíduo, do pensamento e tudo mais. Eu comecei a fazer filosofia dessa forma. Aí, lógico, eu
dentro da universidade, tive contato metodológico com filosofia. E isso é muito importante. Por quê? Porque por mais que você tenha lá, né, o caso do Feyerabend, que seria avesso ao método, você precisa entender que existem correntes filosóficas, e essas correntes possuem elementos que são elementos chave para você entender diversos aspectos da filosofia. Então, você pode tentar começar fazendo uma filosofia freestyle, mas você precisa ler os clássicos, você precisa sempre retornar aos filósofos de algumas ideias importantes para, a partir daí, você discutir. Eu sempre gosto de retornar ao Platão, por exemplo. Sempre gosto de retornar ao Platão. Muita coisa que as pessoas discutem, o que elas falam, Platão já falou, já discutiu de maneira primorosa. Então eu sempre gosto de revisitar o Platão. É um dos meus filósofos prediletos. Aí você fala assim, mas que engraçado, porque o Nietzsche, né, o Nietzsche criticava o Platão. O fato de criticar não desabona, certo? As pessoas precisam aprender isso. Que você criticar alguém não significa você desmontar alguém. Significa você convidar a uma nova reflexão. Perceba? Muita gente sequer sabe esse princípio, né, da dialética. Então eu comecei na filosofia dessa maneira. E aí fui buscando os outros filósofos, fui fazendo ali as minhas leituras. Todo filósofo tem uma estante de livros que ele já leu, com livros que ele gostaria de ler, livros que ele tem, livros que ele nunca vai ter, livros que ele tem, mas nunca vai ler. Porque muito da filosofia se faz com a sensibilidade a partir das leituras que você tem, leituras de mundo, leitura de outras obras. Então, eu recomendo que se você for ingressar na filosofia, que você tenha esse caminho. Eu criei esse canal justamente para isso, para eu compartilhar ideias filosóficas, visões filosóficas e bibliografias com os senhores, certo? Então, foi assim que eu comecei na filosofia. Espero que tenha respondido a dúvida de quem me perguntou. E é assim que você também pode começar na filosofia. Não há idade para começar na filosofia. Não há idade. Só há apenas uma regra. Abra a mente. Se você curtiu, deixa o seu like, faça a inscrição no canal, compartilhe o vídeo.